aqui é o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai mostrar a primeira saga do Batman do Rebirth, que foi escrita pelo Tom King. Ela se chama Eu Sou Gotham e trouxe dilemas bem interessantes. E se heróis tão poderosos quanto Superman chegassem em Gotham, será que o Batman ainda seria útil para a cidade? É isso que nós vamos descobrir no vídeo completo de hoje. Então vamos lá! Só antes de começarmos a saga, eu queria destacar a arte do David Finch, que é espetacular. Por favor, prestem atenção nesses quadrinhos. Então começamos do alto de uma visão, iniciando a sua descida em Gotham, e podemos observar dali que o bate-sinal está ativado. Do topo da delegacia da cidade, Batman e o comissário Gordon falam sobre um recente roubo de 3 mísseis militares, já que estamos em Gotham e tudo é possível. 2 foram recuperados pela polícia de Gotham, vejam só, eles também trabalham, mas enquanto Gordon falava disso, o terceiro é disparado contra um avião que estava logo acima deles, fazendo com que ele começasse a despencar em direção ao solo. Com a ajuda de Duke Thomas, o Batman rastreia a queda do avião no Batmóvel. O Alfred então informa que a Liga da Justiça não está disponível para ajudá-lo, mas o Batman responde que Gotham é a sua cidade e ele vai salvá-la. Usando o assento ejetor do Batmóvel, o Batman alcança o avião que está caindo e fica em uma de suas asas. Ao mesmo tempo, Gordon tenta evacuar as áreas majoritariamente povoadas. O local estimado do acidente será a Kane Plaza. O plano do Batman é de estabilizar o avião o suficiente para aterrissá-lo na água. Ele então prende os propulsores nas asas do avião, efetivamente transformando o avião em um novo Batwing. Neste momento, há um comentário irônico de um passageiro desesperado dentro do avião. Ele diz que em outras cidades, o problema deles já estaria resolvido pelo Superman ou Lanterna Verde. Mas não, como estão em Gotham, eles recebem o herói que merecem. Isso tudo ao mesmo tempo que o Batman está em cima do avião tentando salvar esses mesmos passageiros. Então o morcegão fica no topo do avião na maior pose badass possível. Ele consegue manejar a aeronave e passa entre os edifícios Finger e Kane. Aqui uma referência óbvia aos criadores do Batman. Para conseguir pilotar o avião e salvar os passageiros, o herói precisa fazer alguns cálculos e permanecer no topo do avião até ele aterrissar, o que significaria uma morte certa para o nosso herói, devido à força e destruição na hora da aterrissagem. Em um momento tocante, o mordomo promete passar os pensamentos e arrependimentos do herói para os seus aliados. E o Batman pergunta para o Alfred se a sua mãe e o seu pai ficariam orgulhosos dele. O Alfred, que está visivelmente emocionado no momento, garante que eles ficariam sim muito orgulhosos. De repente, do nada, o avião desacelera e pousa sem danos no porto de Gotham. Aparentemente, Batman e os tripulantes do avião foram salvos por 2 figuras parecidíssimas com o Superman, pois estão voando e usam capas. Eles são Gotham e Gotham Girl, e anunciam que Gotham é a cidade deles também e que estão ali para salvá-la. No dia seguinte, esses 2 novos super-heróis lutam contra Solomon Grundy. Eles estão tendo certa dificuldade em capturar o vilão. Quando ele está prestes a escapar, o Batman chega no local e com poucos movimentos consegue neutralizar Grundy, mostrando toda a sua experiência no combate ao crime. O morcegão então fala que o Grundy poderia ter facilmente esmagado uma pessoa próxima durante a sua fuga, se ele não tivesse intervido. Ele continua dizendo para os novos heróis que eles são bons, contudo, eles poderiam estar fazendo muito melhor. E quando o Batman está para sair, Gotham pede que ele os ensine. Mais tarde, na Batcaverna, o Bruce analisa as ações de Gotham e Gotham Girl. O incidente do avião lembrou Bruce de sua própria mortalidade
e ele se pergunta o que acontecerá com Gotham quando ele morrer e o seu legado for deixado nas mãos de seus possíveis sucessores. Enquanto isso, na delegacia, Gordon recebe a visita de um funcionário de Arkham que confessa ter libertado Grundy da prisão. E inesperadamente após fazer isso, o homem pega uma faca próxima e se apunhala no pescoço, enquanto diz que os homens monstros estão chegando. Mais tarde, vemos que o Bruce está curtindo uma festinha até que ele observa o bate-sinal. Quando ele está na Batcaverna, ele planeja então trazer Gotham e Gotham Girl para conhecer o comissário Gordon. Quando todos se reúnem mais tarde na delegacia, Gordon informa sobre o homem que morreu antes. De acordo com Gotham Girl, as pessoas que dispararam um míssil no avião também se suicidaram. O Batman pondera sobre a frase falando dos homens monstros e sai dali. Isso tudo para o espanto dos novos heróis, que sequer conseguem detectar onde o Batman está, mesmo com seus poderes de visão aumentado. O Gordon apenas diz que isso é possível, já que ele é o Batman. Enquanto isso, o professor Hugo Strange faz terapia em um homem chamado Roger, usando imagens para colocar várias emoções diferentes em seu paciente. A sessão é observada por Sam Lane e Amanda Waller, com o primeiro a elogiando, dizendo parabéns por ter salvado Gotham. E é aqui que começa a acontecer a grande ameaça do arco. E pessoal, se vocês estão curtindo o vídeo, deixa aquele joinha ou então aquele comentário maroto para ajudar o canal. Valeu? Vemos dessa vez um flashback de Gotham e Gotham Girl. Uma família de 3 pessoas caminha de uma sala de cinema e entra em um beco. Parece a história de origem do Batman, mas não é, tá, gente? Junto com as cenas, um narrador desconhecido fala sobre como é difícil crescer em Gotham. A família é parada por um assaltante e quando parece que essa família vai ter o mesmo fim dos Waynes, o criminoso é parado pelo Batman. O herói diz à família, especificamente ao menino, que eles ficarão assustados por um tempo, o que é bom, porque todo mundo fica com medo. Mas também dá a oportunidade de todos serem corajosos e combater o medo. Quem está narrando essa história é o pai da tentativa de assalto. O seu nome é Henry Clover. Ele está contando a sua história para um agente do FBI, que na verdade é o Bruce Wayne disfarçado. Ele quer saber mais sobre os filhos de Henry, Hank e Claire. O pai conta que depois da tentativa de assalto, Hank ficou obcecado com Batman junto com a sua irmã, que passaram a ajudar as pessoas e aperfeiçoar o seu físico e intelecto. Contudo, no ano passado, eles foram para o exterior a fim de ajudar pessoas em zonas de conflito. Eles mandaram o pai lhes dar uma grande quantia de dinheiro para um motivo desconhecido. Assim, quando eles voltaram no mês passado, eles estavam com novos poderes. Quando Bruce deixa a casa dos Clovers, o Alfred o avisa que um homem-bomba atacou uma ponte da cidade enquanto gritava: "Os homens monstros estão chegando". Rapidamente, o carro de Bruce se divide ao meio e ele sai com uma Batmoto até o local. Enquanto isso, os novos heróis estão na ponte salvando as pessoas. Em determinado ponto, Gotham está em apuros, tentando segurar a ponte. Para o bem dos dois, o Batman chega e novamente com seus propulsores consegue salvar ela. Gotham agradece ao Batman por ajudá-los e tenta contar a ele sobre o seu passado. O Batman interrompe dizendo que é bom ver o que ele fez com seu medo, enquanto que o nosso herói os deixa. E então, novamente, uma bomba explode perto dali. Durante essa cena, outro narrador está conversando com Amanda Waller sobre Gotham e a sua população. E como ele está falando por obrigação, tem que aprender a abraçar e tornar-se os horrores da cidade. Quem diz isso é Hugo Strange. Gotham e Gotham Girl chegam ao prédio onde a bomba explodiu. E lá estão Hugo Strange e o pirata psíquico Roger, que é o mestre das emoções, incluindo a de Gotham ou Gotham Girl,
segundo Strange. A história então avança um tempo e depois o Batman chega no local e encontra os cadáveres de vários soldados que parecem ter sido mortos por alguém com poderes meta-humanos. Ali ele também encontra a Claire, que fica repetindo: "Estou com medo, estou com muito medo." E na parede está escrito em sangue: "Eu sou Gotham." E em outro lugar, Gotham está tentando convencer um homem a não se matar. Ele tenta falar as mesmas palavras que Batman uma vez falou para ele. Mas, mesmo assim, o homem fala: "Os homens monstros estão chegando", e se mata. Enquanto isso, na Batcaverna, Duke e Alfred tentam confortar Claire, mas Bruce precisa que o Duke analise a cena do crime de antes. Mudamos para Gotham, que também está perdendo a cabeça, repetindo toda hora: "Eu posso consertar isso." O Batman chega e tenta dizer a Gotham que algumas vezes certas coisas não podem ser consertadas. Gotham grita e tem a audácia de jogar uma viga no Batmóvel, saindo voando dali, ainda mais confuso. Duke entra em contato dizendo que descobriu um padrão olhando para as dog tags dos soldados mortos. Ele fala que todas elas somam 24, que no alfabeto é a letra X, que lembra Força Tarefa X, também conhecida como Esquadrão Suicida. Cortamos então para um general dizendo a Amanda Waller que eles não precisam se preocupar com o Batman. Ele afirma que mesmo que o Batman de alguma forma conecte o incidente a eles, onde eles estão, não tem como o Batman encontrá-los. A Waller, bem serena, apenas diz que o morcego está bem atrás dele. Waller aponta que desde que o Batman chegou em Gotham, a cidade está em chamas, e ela foi encarregada de apagar elas. Ela também diz a Batman que o Hugo Strange e Pirata Psíquico estavam trabalhando para ela, mas Strange a traiu e usou o pirata para controlar Gotham e matar os seus soldados. Waller diz que ela vai trabalhar com o Batman, mas revela que um soldado ainda resta naquele ataque. O Batman liga os pontos e encontra Gotham na casa de seus pais já mortos e segurando o homem responsável em suas mãos. O herói descobriu que este soldado ainda estava vivo e descobriu também a identidade de Gotham quando este tirou a sua máscara. Batman tenta convencer Gotham a não matar o soldado, dizendo que o pirata psíquico está o influenciando. Mas Gotham estala o pescoço do soldado à la Superman no Homem de Aço. Ele sai voando dizendo que não pode consertar a cidade, mas que ele pode matá-la, antes que ela machuque mais alguém. É então que teremos uma mega luta no final da saga, mas antes teremos um momento muito inusitado com o Alfred. O Batman diz ao Alfred que Gotham pretende destruir a cidade e ele não vai chegar lá a tempo. É então que o Bruce pede ao mordomo para fazer o que puder para atrasar o herói descontrolado. E enquanto isso, Gotham chega ao centro da cidade, mas próximo dali, Alfred está colocando o traje de Batman e começa a dirigir o Batmóvel. Vocês ouviram bem, pois isso não acontece toda hora. O Alfred acerta o Batmóvel com tudo em Gotham e ao sair dele, vai fazendo umas poses bem de Batman e Gotham pergunta a ele quem na verdade é o Alfred. E o mordomo responde que ele é o Batman, na maior poker face. Claro que o Gotham não acredita nisso, mas é tempo suficiente para o verdadeiro Batman chegar. E o mordomo responde comicamente: "Oh, graças a Deus!" e sai correndo dali. O Batman então ataca o Gotham e tenta falar com ele. Enquanto isso, na Batcaverna, Claire está com Duke e se aproxima dos monitores e assiste o seu irmão fora de si. Ela ainda está sofrendo os efeitos do pirata psíquico, mas pelo menos agora ela consegue ficar de pé, recuperando a sua coragem. Bem, de volta à luta, o Batman ainda está tentando convencer Gotham a lhe ouvir. Quando ele vê que nada disso vai funcionar, ele joga a Batnave em cima dele e em seguida o morcegão fala para o Alfred fazer a chamada. E o que é essa chamada, Gabriel?
Olha, simplesmente é chamar a Liga da Justiça toda pra cidade. E o Gotham, sem tomar conhecimento, tenta lutar contra eles. O Batman percebe que os poderes de Gotham se ajustam de acordo com quem ele está lutando. O Batman diz ao Duque que ele precisa descobrir como eles conseguiram esses poderes junto com a Gotham Girl. A Claire então explica como eles compraram os seus poderes. Ela diz a Duque que eles compraram um soro no exterior e quanto mais eles usavam, mais poderes eles tinham. E enquanto ela explica isso, Gotham vai derrotando cada um dos membros da Liga para nós incrédulos. Quando sobra só o Morcegão, ele diz a Gotham que a cidade é apenas tijolo e concreto, e que o verdadeiro culpado por tudo isso é ele mesmo. Batman é Gotham, então Gotham deveria matá-lo. Gotham Girl aparece enquanto chora e golpeia o seu irmão. Ela diz que tentou pará-lo antes com todas as forças, e com um último golpe, mata Gotham, finalmente o parando. Em seguida, temos um epílogo desse arco, mostrando Claire lidando com a perda de seu irmão e como levará sua vida de agora em diante. A história vai mostrando dias da semana e o que vem ocorrendo em cada um deles. Vemos que Claire ainda carrega sequelas do poder do pirata psíquico, e ela fica constantemente conversando com seu irmão, como se ele ainda estivesse ao seu lado. Uma parte legal é que ela fica detendo alguns vilões bem lá do C de Gotham, entre eles o nosso favorito Homem-Pipa. O Batman tenta se conectar com ela algumas vezes, mas é só no final da história que ele realmente consegue. O Morcegão tira sua máscara e conta sobre os seus pais, como ele continuou conversando com eles mesmo depois da morte deles. E depois ele segura Claire enquanto ela chora e diz que sente falta do seu irmão. O Bruce diz que entende isso, e numa espécie de cena pós-crédito do que iria acontecer mais pra frente, o Batman se encontra com a Amanda Waller para pedir a localização do pirata psíquico para que o vilão reverta o que fez com a Claire. A Waller diz que o Strange estava trabalhando para Bane e que agora o vilão tem o pirata em Santa Prisca. Ela continua dizendo que invadiram um país e depois uma prisão de alta segurança só para tirar um lunático nas mãos de um monstro só poderia se tratar de uma missão suicida. E é exatamente isso que vai acontecer. E assim termina o arco Eu Sou Gotham. Então, gente, falando um pouco da crítica desse arco, Eu Sou Gotham é um bom começo para as HQs do Tom King pro Batman. E como eu disse antes, eu destaco totalmente a arte do David Finch, que tinha um trabalho duro, uma vez que o desenhista anterior do Batman foi o Greg Capullo, e este entregou uma das melhores artes de todos os tempos do Morcegão. O Finch trouxe um detalhismo primoroso, trabalhando com sombras, cores como ninguém. A arte é tão boa em alguns aspectos que tem algumas edições que você nota uma pequena baixa na qualidade, mas que isso deveria ter sido por causa dos prazos que são sempre apertados. Em relação ao roteiro, dá pra ver que o Tom King sente aquele prazer em escrever o Batman, porque é algo que ele sempre quis fazer dentro da DC Comics. E nessa saga ele conseguiu trabalhar bem os personagens, a mitologia e os próprios gadgets do Morcegão. Mas pra mim faltou trabalhar um pouquinho melhor o Gotham e a Gotham Girl. Mesmo assim, pra mim, estes dois personagens valeram por trazer esse dilema legal. E se seres superpoderosos quisessem salvar Gotham, o Batman aceitaria numa boa? Como é que ele iria lidar? Foi tudo isso abordado no arco e eu acho que esses vilões acabaram cumprindo essas perguntas. Até se você comparar com a primeira história do Snyder na HQ principal do Batman, que ele trouxe a Corte das Corujas, parece que ficou devendo um pouco em relação a esse arco. E vocês podem até bater em mim, mas eu gostei desse negócio do Batman humildão pedindo ajuda para a Liga da Justiça. Convenhamos que de vez em quando pode surgir uma ameaça tão grande para a cidade que o Batman sozinho não vai conseguir deter. Enfim, foi muito legal ver essa abordagem Batman mais humildão nas HQs.
E este foi o resumo da saga Eu Sou Gotham. E aí, gostaram da primeira história do Tom King? Deixem as suas opiniões aí nos comentários. E se curtiram o vídeo, inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!